Santificado seja o vosso nome. É o primeiro, dos 7 pedidos do Pai Nosso. E a homilia de hoje se trata justamente de nós nos debruçarmos assim a contemplar quais são as verdades que estão implícitas nesse pedido, qual é o significado desse pedido e quais são os frutos desse pedido na nossa vida. Santificado seja o vosso nome. Então atenção, porque nós percorreremos as leituras de hoje e essa liturgia de domingo justamente à luz desse tema, à luz desse pedido do Pai Nosso. Se estão bem lembrados, nós dizíamos já no primeiro domingo da Quaresma que ao longo dos domingos da Quaresma, as primeiras leituras são sempre quadros, grandes episódios da história da salvação. E assim nós vamos tendo a oportunidade de ir acompanhando os principais fatos do Antigo Testamento à medida em que nós nos preparamos para celebrar a Vigília Pascal e nela fazer essa memória de toda a história da salvação que foi recapitulada e planificada pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nesse domingo nós escutávamos então na primeira leitura a revelação do nome de Deus. É o episódio da sarça ardente, no capítulo 3 do livro do Êxodo. E aqui pensarmos duas coisas, porque ao mesmo tempo existe a revelação do nome de Deus e a missão de Moisés. Mas aqui duas coisas, duas características sobre a revelação do nome de Deus. O primeiro fato é que ao se revelar, ao revelar o seu nome a Moisés, neste episódio, que é um episódio central do Antigo Testamento, Deus aparece sob essa nota de pessoalidade, de proximidade. O nome, sendo manifestação da pessoa, nos dá a capacidade de conhecê-la, em certo sentido, e de invocá-la, de trazê-la para perto de nós ou até para dentro de nós, à medida em que, guardando o nome das pessoas que nós conhecemos, nós, nesse sentido, andamos sempre com elas, não na nossa memória, no nosso sentimento, na nossa percepção, enfim. O nome, portanto, é a capacidade de conhecer a pessoa, de identificá-la no meio de uma multidão, de invocá-la para perto de si, até para dentro de si, mas, numa palavra, então, conhecer o nome é ter a capacidade de entrar em relação com essa pessoa. Portanto, a primeira característica da revelação do nome de Deus é isto: pessoalidade, proximidade. Como diz o parágrafo 203 do Catecismo, Deus não é uma força anônima. Deus deu a conhecer o seu nome para se deixar invocar, para se fazer próximo do seu povo e assim ser invocado, chamado, reconhecido, adorado, para que o homem também se devolva a Ele com essa obediência da fé, com essa resposta da vida moral, entrando em relação viva com Ele. E nós escutamos isso em trechos diferentes aí da leitura, não? Essa pessoalidade. Deus diz assim a Moisés: olha, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quer dizer, o Deus que tinha feito aliança com os patriarcas de Israel é este mesmo que se desvela a Moisés, por assim dizer, nesse episódio. É esse Deus fiel de ontem, de agora e do futuro. Quando diz, eu sou o Deus de teus pais, está evocando o passado, não? A palavra que revelou a Abraão, Isaac e Jacó, e a promessa que fez aos 3 patriarcas, e como cumpriu a promessa que realizou, a sua fidelidade no passado. Ao se revelar, está intervindo no presente do seu povo, e existe, portanto, uma missão que é concedida a Moisés. Ele vai agir, sendo portador da palavra e da força de Deus, para, intervindo junto ao faraó, libertar o povo da escravidão do Egito. É a fidelidade de Deus no presente, mas atenção, existe também uma evocação de futuro. Eu estarei contigo. É o que Deus promete a Moisés. Não tenhas medo, eu estarei contigo. Vai aos filhos de Israel, vai ao faraó, pois eu estarei contigo. O Deus cuja fidelidade é de sempre e para sempre.
porque a sua própria existência é de sempre e para sempre. Aqui, cada um de nós poderíamos pensar, não? Na nossa relação com Deus, no modo como entrou na nossa vida, no modo como vem se manifestando e fazendo história conosco ao longo, não, da nossa caminhada. Pensar sobre a fidelidade inextinguível de Deus, de sempre e para sempre, junto de nós. Não? Essa é a primeira nota, portanto, da revelação do nome de Deus: pessoalidade, proximidade. A segunda é soberania, mistério. Porque o Deus que se revela a Moisés diz: eu sou, o que é que eu direi, quando Moisés pergunta, né? O que eu direi quando eles me perguntarem quem me enviou até eles? Bom, tu dirás: eu sou, me enviou até vós. Então, Deus pronuncia o seu nome. É o tetragrama sagrado, não impronunciável para os judeus, né? Que nós, inclusive, também não pronunciamos, nem no nosso culto, nem no conjunto, né, da nossa vida oracional, em respeito também aos judeus, não? Os judeus não pronunciavam o nome, os apóstolos não pronunciavam esse nome, nosso Senhor Jesus Cristo, né, pronunciou esse nome dentro do Evangelho de São João para reivindicar a sua igualdade de condição. Eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, não? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Quer dizer, Nosso Senhor, dentro do Evangelho de São João, por 7 vezes, não, proclama essa palavra forte e até derruba, né? Isso é uma cena dentro do relato da agonia no Getsemane, quando os guardas, né, o destacamento da guarda do sumo sacerdote chega até o jardim e perguntam, não, onde é que está Jesus de Nazareno? O Jesus Nazareno, não? Sou eu, ego eimi, não? Quer dizer, eu sou, é a voz de Deus pronunciada que os faz cair por terra, é o nome de Deus pronunciado pelo Filho de Deus, uno com o Pai, que lhes faz cair por terra, não? Mas o ponto é, o nome de Deus, eu sou aquele que é um nome soberano, transcendente, santo, ao mesmo tempo envolto em mistério. Deus, então, com isso, manifesta que Ele é o ser vivente acima de todo ser. Não? É Ele a causa de tudo o que existe. Ele é a plenitude do ser e de toda a perfeição que transcende, portanto, o mundo e a história, que transcende as suas criaturas. Ao mesmo tempo que se revela e se permite invocar, me digam, o que é que esse nome diz sobre a intimidade da vida divina? Eu sou aquele que é. O que é que diz sobre a intimidade da vida de Deus? Nada. Né? Diz sobre todas as suas perfeições ao mesmo tempo. Diz sobre a sua magnitude. Né? Diz sobre a sua grandeza, sobre a sua santidade. Mas não nos faz entrar, não, a contemplar ou a conhecer o mistério da sua vida íntima. Mistério que depois vai ficar pleno diante de nós com a encarnação do seu Filho. Eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Então, quer dizer, ao mesmo tempo pessoalidade, proximidade, ao mesmo tempo soberania, transcendência, santidade e mistério. São essas duas características que vão articuladas de forma não antagônica, mas complementar na revelação do nome de Deus que nós escutávamos na primeira leitura. Não? É exatamente essa articulação que está presente na nossa profissão de fé, na primeira frase do credo. Como é que nós começamos a rezar o credo? Creio em Deus Pai, vamos parar aí, proximidade, pessoalidade, Pai, e logo em seguida, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não? Onipotente, não? Soberano, transcendente, razão de todo ser, Criador do céu e da terra. Não? Quer dizer, a nossa postura cristã diante de Deus é justamente por meio desse binômio, não? A articulação dessas duas verdades, essa tensão, não no sentido de antagonismo, mas no sentido de harmonia, uma harmonia sobre uma tensão entre o poder absoluto por um lado e o amor absoluto por outro, entre o ser por excelência e a atenção direta que Ele concede às suas criaturas, que nesse sentido não são, entre
a santidade e a separação completa do mundo, a distância absoluta da sua essência divina e a proximidade, né, do seu amor. A nossa postura cristã diante de Deus vai articulando essas duas verdades que estão lá expressas na proclamação do nome de Deus. Padre, mas por que é que nós estamos fazendo essa reflexão? Porque, meus caros, o nome de Deus, veja, foi pronunciado na sarça, nesse episódio do livro do Êxodo, é a primeira leitura de hoje. Agora, existe um lugar, isso é uma pergunta, existe um lugar ou uma pessoa em quem essas duas verdades vão expressas de forma plena, acabada? A proximidade de Deus, a pessoalidade de Deus, a capacidade de invocá-lo, trazendo-o para perto. Diz o prólogo do Evangelho de São João, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. São João, no primeiro capítulo da sua carta, diz: o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram do Verbo da vida. Sim, porque a vida se manifestou e nós a vimos, e disso nós damos testemunho. Pois bem, a pessoalidade, a proximidade de Deus se manifestaram de forma plena e acabada no Filho Jesus encarnado para a nossa salvação. É Deus em pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assumiu uma natureza humana em tudo, semelhante à nossa, menos no pecado, para ser o nosso Redentor. E se permitiu ser visto, tocado e até maltratado, odiado, rejeitado numa cruz. É a pessoalidade, a proximidade máxima de Deus. E depois, ao mesmo tempo, é a soberania, não? É o poder de Deus maximamente manifestado. O nome de Jesus significa Deus salva. É aí que Deus exerce, não? Os santos diziam assim, é aí que Deus exerce a sua onipotência de forma mais plena, mais acabada. É vencendo o nosso mal, que não é oriundo da sua vontade, mas é fruto da nossa perversão, é vencendo o nosso mal, o nosso pecado, afogando e aniquilando na paixão do seu Filho. O nome de Deus, portanto, soberano, potente e forte, não mais para livrar os hebreus, não, os israelitas, da tirania do faraó no Egito, mas para libertá-los de uma tirania muito mais grave, muito mais séria e determinante, que é a tirania do pecado. É o nome de Deus pronunciado sobre nós, forte e santo, para nos fazer sair, para nos limpar, nos purificar das nossas sujeiras, do nosso pecado. E assim nosso Senhor diz sobre isso no Evangelho de São João, sobre essa relação entre Ele mesmo, o Verbo de Deus encarnado, e a pronúncia definitiva do nome de Deus aos homens, nome próximo e potente, nome forte e santificador para os homens. Nosso Senhor fala isso no Evangelho de São João, é o capítulo 17, é a oração que Nosso Senhor faz junto com seus apóstolos antes deles saírem para o Horto das Oliveiras, logo depois da ceia. É o capítulo 17, Nosso Senhor diz: manifestei o teu nome aos homens, eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Nosso Senhor se concebe assim, nome de Deus, né? Próximo, pessoal, santo, forte, soberano, pronunciado para nós definitivamente. São Paulo fazia teologia sobre isso na segunda leitura que nós ouvimos, dizendo que tudo aquilo que os israelitas passaram, não? Essa peregrinação toda era assistida interiormente pela graça de Deus, porque eles bebiam de um rochedo espiritual, e São Paulo diz, esse rochedo era Cristo, né? Para dizer, eles vinham sendo preparados de graça em graça, de verdade em verdade, ao longo do Antigo Testamento, até que se manifestasse plenamente o plano de Deus, a proximidade de Deus, a santidade de Deus e o poder de Deus no seu Filho. O nome de Jesus, portanto, é o nome santo de Deus pronunciado para nós. E diz assim São Pedro, não existe outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não? Atos dos Apóstolos. Pois bem, nós devíamos ir completando, portanto, a primeira leitura,
à luz da nossa fé, dizendo qual é a verdadeira sarça, então, não? Que arde sem se consumir. Não? Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. É o amor incendiado do Filho que nós chamamos paixão. Qual é a sarça ardente de verdade que não se consome, não? Na qual os homens se aproximam de Deus, conhecem a Deus, invocam a Deus e ao mesmo tempo entram em relação viva com aquele que é o seu Salvador? Jesus. É por isso que essa primeira leitura está aí hoje, nessa preparação para a Quaresma. Não? No Evangelho, nós que acabamos de meditar um pouco sobre a santidade do nome de Deus, no Evangelho nós escutávamos assim também a exigência ou as exigências da santidade de Deus em relação a nós. Por quê? Porque o Evangelho fala sobre a urgência da conversão, sobre a necessidade e a urgência da conversão. Nosso Senhor cita no início do Evangelho 2 episódios, 2 acontecimentos, né? O assassínio de uns galileus por Pilatos e depois o esmagamento de alguns homens não em Jerusalém pela queda da torre de Siloé. São acontecimentos que eram recentes no tempo em que Nosso Senhor fez essa pregação, esse ensino, que portanto estavam vivos na memória de quem o escutava. Nosso Senhor diz assim: vós pensais que eles sofreram essas coisas porque fossem mais pecadores do que os outros? Quer dizer que isso para eles fosse castigo? Eu vos digo que não. Para dizer que o que acontece, não, esse modo súbito com que eles foram encontrados, repentinos com que eles foram encontrados e chamados a prestar contas a Deus, nesse sentido, não era propriamente castigo pelos pecados, mas é uma verdade sobre a minha vida e sobre a sua. Dizer, nós também não conhecemos o dia e a hora, não? O dia e a hora que estão marcados para o nosso encontro definitivo com Deus. E para que nós não sejamos pegos desprevenidos, né, para esse encontro, é preciso então conversão. Né? É preciso que o nome de Deus pronunciado sobre nós, que a graça de Deus derramada sobre nós encontre lugar, adesão dentro da minha alma e da tua. Nesse esforço sincero, amoroso e diligente que nós chamamos conversão. E no final do Evangelho, Nosso Senhor cita a parábola da figueira estéril, né? Quer dizer, vinha procurar frutos há 3 anos e ela não oferecia frutos. E então intervém uma pessoa, né, um empregado, dizendo: não corta ainda, né? Faz assim, eu vou adubá-la, vou cercá-la, né, e volta no outro ano, né, porque pode ser que tenha dado fruto. E assim nós pensarmos que nós estamos recebendo, não, essa dilatação de tempo nesse sentido, a oportunidade, não, a graça de Deus, o tempo oportuno para a nossa emenda, para a nossa mudança, né, o tempo oportuno da misericórdia para a nossa conversão. É vontade de Deus isso. Né? Nosso Senhor diz no Evangelho de São João: eu vos escolhi e vos designei para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Foi assim, com esse chamado generoso, né? Com essa vontade de derramar profusamente sobre nós a sua graça, que Deus nos chamou e que Deus nos amou. Nós estamos chamados, portanto, à conversão que nos faça frutificar no amor, né? Nos faça frutificar em boas obras nesta vida. Cuidado com uma vida afastada de Deus, que não está reconciliada com Deus, em inimizade de Deus. Cuidado para que, nós não sejamos essas figueiras estéreis da parábola do Evangelho, e 2, para que nós não sejamos surpreendidos nesse estado, num dia e numa hora que é desconhecida para nós, e portanto sejamos encontrados em inimizade, em afastamento de Deus. É um grande chamado à conversão. Se não vos converterdes, diz nosso Senhor, ireis morrer todos do mesmo modo. Quer dizer, de forma súbita, repentina, despreparados para isto. Que isso não nos aconteça, né? Mas quer dizer, esse chamado à conversão, no final das contas, é chamado à resposta, né, à santidade de Deus. Deus se manifestou ao seu povo, lhe dando a conhecer o seu nome no Antigo Testamento, justamente para santificar o povo para si. Como escutamos no livro do Levítico, não? Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou o santo.
é o conteúdo das petições, nós não escutamos isso na primeira leitura, mas é o conteúdo das petições, das audiências que Moisés e Arão têm com o faraó. Deixa sair o meu povo para que vá ao deserto para me servir. Ou seja, Deus quer levar o seu povo ao deserto, sendo o próprio deserto um lugar de purificação, mas para afastando da idolatria, afastando, né, dos egípcios e da mentalidade e dos costumes dos egípcios, purificar um povo para si, que lhe obedeça em graça e em verdade. É a aliança que Deus faz com o seu povo no meio do deserto, no Sinai. Mas quer dizer, Deus revela o seu nome para santificar o seu povo. Pois bem, nós que escutamos então esse chamado à conversão no Evangelho, o que estamos escutando, né, é esse chamado à nossa santificação. A recebermos a proclamação do nome de Deus, a pronúncia do nome de Deus e a profusão da graça de Deus que nos movam em relação a uma vida nova. Santificado seja o vosso nome. É o primeiro pedido do Pai Nosso. Nós lá no início da homilia comentávamos que essa homilia seria um grande comentário ao conteúdo interno desse pedido, não? E ao significado dele e a repercussão dele na nossa vida. Pois bem, já vimos alguns pressupostos, algumas verdades. Mas por que é que nós pedimos assim? Não? Santificado seja o vosso nome. Acaso as nossas más obras podem diminuir, né, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a santidade do nome de Deus? Os nossos pecados, as nossas omissões podem diminuir isso? Não. E ao contrário, também os nossos louvores, propriamente, intrinsecamente falando, não podem aumentar a glória de Deus, a santidade de Deus. Nós até dizemos isso no prefácio de uma missa, não? Olha, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós. Então por que nós pedimos santificado seja o vosso nome? Não para que nós façamos o nome de Deus santo, porque é santo, santíssimo, não? Mas para que nós guardemos a santidade do nome de Deus pronunciado sobre nós, que é nome que nos salva no seu Filho, para que nós guardemos essa graça, essa santidade em nós, nas nossas mentalidades, nas nossas condutas, no conjunto da nossa vida, de uma forma que seja coerente, não, com a graça que nos foi oferecida. Santificado seja o vosso nome é um pedido para que nós guardemos, então, portanto, o nome e a graça, o nome e a santidade de Deus em nós por meio de uma vida virtuosa, por meio de uma vida que seja coerente, não, com a graça que nós recebemos. Essa dupla articulação de proximidade e soberania vão expressas também na nossa oração cristã. Proximidade, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pedi e recebereis. Deus está perto da pessoa que o invoca, não diz o Salmo? Proximidade, a capacidade de encontrar a Deus na oração e ao mesmo tempo soberania do nome de Deus que nós invocamos. É o conteúdo do segundo mandamento: não tomar o santo nome de Deus em vão. Quer dizer, não desrespeitá-lo, não ultrajá-lo, né, invocando de forma vã, e depois não torná-lo irreverente, não com as nossas irreverências, com os nossos gracejos, com as nossas coisas, não deturpar, não sujar o nome de Deus com isto. Portanto, dentro da nossa oração, ao mesmo tempo a proximidade do nome de Deus e a santidade dele. Na nossa liturgia, a proximidade do nome de Deus pronunciado, sempre, não nas fórmulas. Nós começamos a rezar assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, invocando sobre nós o nome de cada uma das pessoas divinas. Dentro da liturgia, nós a todo momento, não, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Os nomes das três pessoas divinas dentro da nossa prece cristã, não? Glorificados de forma máxima na Santa Missa, mas dentro da nossa liturgia também, soberania de Deus, a transcendência e a santidade de Deus. Quer dizer, no nosso coração, nos sentimentos de adoração com que nós devemos nos colocar para celebrar o culto a Deus, e depois na nossa apresentação externa também, não? Na dignidade das nossas roupas, no modo como nós nos portamos dentro do templo, no nosso silêncio reverente, né?
soberania, na dignidade dos ornamentos, das roupas, dos utensílios todos, tudo feito para honrar, né? Para reverenciar, para mostrar com zelo, né? Quem Deus é e quem nós somos. Qual é a santidade do nome de Deus. Esse nome que pronunciado sobre nós nesta vida vai nos purificando, nos santificando. Foi assim que aconteceu no nosso batismo. Nós fomos purificados na água pela invocação do nome das 3 pessoas divinas. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós voltamos à comunhão com Deus na absolvição que o sacerdote dá. Eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nome das 3 pessoas divinas, portanto, pronunciadas sobre nós ao longo dessa vida para nos santificar, para nos purificar para si. Se for guardado em nós, como nós pedimos no Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, estará gravado, selado em nós para sempre. É o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, quando diz: olhei e vi, o Cordeiro estava sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 pessoas que tinham inscrito na fronte o nome dele e o nome do seu Pai. Nome pronunciado sobre nós nessa vida com proximidade e força. Nome que nos chama à santidade porque é nome santo, é nome de Deus. Não? Nome que quer ser guardado em nós por meio da nossa conduta, por meio da nossa conversão. É o nosso pedido no Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. Nome que, se for guardado assim, com fidelidade ao longo dessa vida, estará gravado, selado em nós para sempre, com a nossa pertença a Ele, como nós acabávamos de escutar no Apocalipse. Santificado seja o vosso nome.